Vamos abrir no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13 e 14. Vou estar falando sobre o quinto e o sexto mandamento. Não matarás, não adulterarás. Repetindo, não matarás, não adulterarás. Senhor, nos conduza nessa meditação, Senhor, que nós possamos ter um coração como terra fértil para receber essa palavra. Usa a minha vida, Senhor, que eu não fale de mim, mas que seja Tu falando aos nossos corações. Amém. Algumas vezes eu já toquei até alguma coisa sobre o quinto mandamento, não matarás, e eu já até falei aqui para a igreja que esse quinto mandamento parece uma coisa muito resumida e simples, não matarás e pronto. Ou seja, então eu estou proibido de matar alguém, mas a coisa vai bem mais além do que isso, né? Ele vai muito além de simplesmente tirar a vida de alguém. Ele se refere a qualquer atitude, né, que comprometa a vida plena da pessoa. Lá em João, capítulo 10, versículo 10, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, a vida que Deus dá a nós, que Deus dá ao seu povo, não é simplesmente a vida no sentido de você respirar e estar vivo. É uma vida que a gente recebe plenamente, ou seja, há muitas outras questões envolvidas na nossa vida, porque a nossa vida é plena, não é uma vida só física, mas uma vida que vai muito além disso. Esse mandamento, ele nos manda amar e respeitar a vida humana, né? Desde o nascimento até a morte, porque cada um é amado por Deus. Então, qualquer coisa que nós fazemos que toque em vidas, a gente está tocando em joias de Deus. Vidas são preciosas para Deus e Deus ama essas vidas. Então, sempre que a gente faz algum trabalho que está tocando em vidas ou relacionado a vidas humanas, é um assunto muito sério, porque é algo que Deus defende e preza, porque Deus ama a vida, Deus nos ama a cada um de nós. Ainda que eu não tire, né, a vida de alguém diretamente, aí a coisa é muito mais complexa. A gente sabe que na lei civil, né, a gente está cansado agora de ouvir isso, né, na televisão, a pessoa é condenada, né, pela morte de alguém, não só se ela matou, mas se ela criou uma situação que levou a pessoa à morte, que é o que eles chamam de... deixa eu ver aqui o termo, né? Homicídio culposo, né? O que é homicídio culposo na lei? É quando você mata alguém sem ter intenção de matar. Mas eu nem imaginei que isso ia acontecer, não tive a intenção, mas você provocou, é crime de homicídio. Então, a própria lei civil, ela entende isso, que a gente não é só responsável pela morte de alguém se a gente matou essa pessoa diretamente, mas se a gente tomou alguma atitude que tornou isso possível, que trouxe risco para a vida de alguém. Quando a gente faz qualquer coisa que coloque em risco a vida de alguém, a gente é responsável se acontecer alguma coisa. Tanto que a própria lei considera homicídio, embora ela classifique de uma outra forma, mas é considerado homicídio. E na nossa vida de cristãos também não é diferente. O matar não é simplesmente você tirar a vida de alguém, mas você é responsável se você cria alguma situação que você bote em risco a vida de alguém. E aqui, no sentido mais abrangente, não só a vida física, mas a vida espiritual também. E a gente ainda tem esse agravante, porque aqui você pode matar uma pessoa espiritualmente sem tocar na vida dela. Ela vai continuar vivendo, mas você pode matar uma pessoa espiritualmente, pode ser responsável por isso. Vamos abrir Mateus 18, versículo 7. Diz assim, está ali projetado: ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. Olha Jesus falando, ou seja, ai do mundo por aquelas coisas que fazem um homem pecar. O que é o pecado? É a morte espiritual. Aquele que sai da luz de Deus e ele vive em pecado, ele é morto. Ele vive fisicamente, mas espiritualmente é um morto.
Ai daquele, ele diz, é inevitável que tais coisas aconteçam. Claro, o mundo é decaído no pecado, é inimigo de Deus, então se o pecado ele domina o mundo, é inevitável que isso aconteça. Mas ai daquele por meio de quem essas coisas acontecem. Então Jesus está alertando, olha, ai daquele que mata alguém espiritualmente, que é ocasião de tropeço para alguém ou que mata alguém espiritualmente. Isso é muito sério, vai muito além da vida física, mas também nós somos responsáveis no sentido também da vida física. Uma pessoa, por exemplo, que pega um carro embriagado, ele está colocando em risco a vida das pessoas, e o que acontecer, ele vai ser responsabilizado como morte. Diante de Deus também é como se você tivesse matado a pessoa. Sempre que a gente toma uma atitude que você está abrindo a possibilidade de matar alguém, você é responsável por isso que você está fazendo. Então as pessoas não se atentam, parece que o mandamento de não matar só se relaciona ao fato de você pegar uma arma, atirar alguém, matar, ou você provocar a morte física de alguém, mas esse pecado ele já acontece antes, né? O fato de você simplesmente desprezar a importância e o valor da vida humana, colocando em risco essa vida, já te torna um transgressor do 5º mandamento da lei de Deus, que é não matar. Uma outra forma de nós transgredirmos esse mandamento é quando a gente não perdoa alguém e considera a pessoa na nossa vida como morta. É aquela história do, olha, o que ele fez para mim, acabou para mim, é como se tivesse morrido, e trata dessa forma mesmo. Você matar uma pessoa na sua vida é quando você fecha totalmente a possibilidade de reconciliação de volta. O cristão jamais pode fazer isso, porque se Deus ele foi misericordioso conosco, quando a gente não havia mais possibilidade alguma da gente retornar para Deus, porque a gente estava mergulhado no pecado, refém do pecado, e Deus ele abriu uma porta de volta, um caminho de volta para ele, e Deus que tinha autoridade de nos julgar e condenar. Deus pode nos julgar e condenar porque ele é perfeito e santo. Eu não tenho direito de julgar, porque naquilo que eu julgo as pessoas eu posso ser julgado, porque eu sou pecador e eu sou imperfeito. Aí a pessoa fala, mas o pecado que ele cometeu eu não cometo, mas pecado é tudo pecado, todos os pecados são morte espiritualmente. Não há para Deus pecadinho e pecadão, essa classificação quem cria é o homem. O grau de escândalo do pecado para o homem torna ele mais grave, mas Deus olha tudo como pecado. Tanto faz ser pequeno, ser grande, é tudo pecado. Então a gente precisa ter essa consciência de que você fechar a porta para alguém, e isso muitas vezes a gente escuta de cristão, para mim essa pessoa está morta, e age dessa forma. Ela cria uma barreira que não há a menor possibilidade de reconciliação com aquela pessoa. Entendo, irmãos, que reconciliação não quer dizer necessariamente você voltar a conviver. Mas nós temos que perdoar. Há situações que a pessoa perdoa, né, vai tratar a pessoa naturalmente, mas você não tem como conviver. Existem situações, às vezes, de casamento, principalmente a esposa, ela é agredida, tem uma situação dessa, ela vai perdoar, né, mas tem condições de estar junto com a pessoa? Não tem, porque a vida dela está em risco. Então, nem todo perdão vai gerar uma reconciliação, há casos e casos, mas no teu coração não pode haver uma barreira de forma que aquela pessoa tenha morrido e você a desconsidere totalmente como se nunca tivesse nascido. E isso é muito perigoso, porque quando a gente faz isso, a gente está se colocando na posição de julgador. Não, eu julguei, eu condenei, acabou, está morto. Nós condenamos a morte no nosso coração. E isso é muito grave. Então a gente precisa ter esse cuidado. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 24. Mateus 5, 21 e 24. Jesus aqui se referindo a esse mandamento, né? Ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento.
Também qualquer que disser ao seu irmão racá, ou seja, tolo, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre risco de ir para o inferno, para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar do seu irmão, de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar. Vai primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Percebam que Jesus não está dizendo se você tem alguma coisa contra o seu irmão, ele está dizendo se o seu irmão tem alguma coisa contra você. A questão aqui não é se você está certo ou errado, se você é o culpado ou não. A questão aqui é que há um conflito. Há uma barreira que levou à morte do relacionamento. Então você precisa ir lá ouvir a pessoa, ainda que você esteja certo, gerar reconciliação, quebrar essa barreira que separa. Se a pessoa não quiser perdoar, não quiser assunto, a sua parte está feita. Você abriu uma porta de acesso, você abriu o caminho. Você não estabeleceu a morte daquele relacionamento, mas você abriu uma via de acesso. Mas nem sempre, não vai depender só da gente. Você pode ir lá buscar reconciliação, tá? Você acha que eu errei, o que houve? Vamos conversar. E às vezes você ouvindo a pessoa vai até entender que você teve a sua parcela de culpa, não sei. Mas de qualquer forma, mesmo que a pessoa não aceite mais conviver com você, não perdoe, você não perdeu sua viagem. Você cumpriu o mandamento, você não matou aquela pessoa, mas você deu uma via de acesso. O fato de você ter ido a ela, você está mostrando que você está receptivo e acessível a ela, você não a matou no seu coração. Então Jesus fala, olha, se alguém tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta ali primeiro, vai lá, se reconcilia e volta. E isso é muito sério, e perceba que Jesus está falando isso, relacionando isso ao 5º mandamento, de não matar. Então ele deixa bem claro isso, nós não temos o direito de matar uma pessoa em nosso coração, não podemos fazer isso. Nós não podemos estabelecer o ponto final de um relacionamento porque a gente julgou e condenou a pessoa. Até porque Jesus se relacionava tanto com os seus discípulos como aqueles que eram ímpios. Jesus tratava todos com amor, por isso ele impactava as pessoas. Um tema, que tem sido muito explorado dentro do não matar é a questão do aborto. Existe aí uma corrente, que diz que, não, se for estrupada, tem que abortar. Amados irmãos, se Deus der a vida a alguém, só Ele pode tirar. A gente não tem o direito de decidir quem vai nascer ou quem não vai. Não cabe ao homem. Pastor, mas foi fruto de um aborto. Deixa Deus cuidar disso. Será que se você fosse fruto do aborto, você ia desejar que te matasse? Acho muito difícil. Porque a grande verdade, irmãos, é que tem pessoas aí que nasceram de situações muito difíceis, muito complicadas e deram certo na vida, foram pessoas abençoadas, porque Deus transforma. Você estabelecer que esse ou aquele não pode nascer pelas circunstâncias de que foi gerado, você está anulando a graça de Deus sobre a vida dessa pessoa. Você está anulando o poder de Deus sobre a vida de uma pessoa. Deus pode restaurar. Deus pode tratar, Deus pode, e só Ele pode tirar a vida, ninguém pode fazer isso, só Deus pode tirar a vida de uma pessoa, ou decidir nascer ou não. Aí a gente entra também na questão da eutanásia, as pessoas, não, mas está vivendo por uma máquina, e você não crê que Deus pode tirar dali? Eu estava lendo na internet um testemunho de alguém que ficou anos numa máquina e Deus curou. Se Cristo foi diante de uma cova, 4 dias de morto e ressuscitou, Ele não pode tirar alguém de um aparelho? Nós podemos chegar lá? Não chega, pode desligar. Mas a pessoa está sofrendo, e você sabe o motivo? Muitas vezes o sofrimento está santificando ela para que ela não perca a vida eterna. A gente está lá convivendo, eu vejo meu pai sofrendo, ele geme que dia e noite ali naquela cama. Mas há um propósito, eu creio que há um propósito de Deus para aquilo. Deus não é masoquista, ou não é alguém que sente prazer em ver o sofrimento dos outros para ver o meu pai daquele jeito. Eu creio que há um propósito para a vida dele e para a nossa, para tudo isso estar acontecendo. De alguma forma, Deus está tratando eu, meus irmãos e ele. Isso não está sendo em vão, há um propósito. E se a pessoa muitas vezes está padecendo ali na cama, você não sabe por quê, Deus sabe.
Então a gente não tem o direito de dizer, olha, amanhã desliga. Quem somos nós para fazer isso? Ah, mas não tem mais jeito, para Deus não tem impossível. Né? Vai lá no Evangelho de João 11, está lá, a ressurreição de Lázaro. Falaram para Jesus, não, Jesus, não tira a pedra não, porque já fede, ou seja, você chegou tarde demais, agora você não pode fazer nada. E ele falou, se você crer, verá a glória de Deus. E ressuscitou Lázaro. Quem somos nós para dizer que é o ponto final e chega? Eu vi um filme recentemente, uma ficção, né? Não sei se vocês lembram desse filme, E Se Fosse Verdade, né? Muito interessante esse filme. A menina, ela é uma médica de um hospital e ela escreveu uma declaração ao entrar no hospital que se um dia ela ficasse sustentada por máquinas, que ela queria que desligasse. Ela fez essa declaração junto com outros médicos. E a casa dela, nos Estados Unidos, é muito comum alugar casa com mobília. Aí alugou para um homem. E claro que isso não estou falando aqui que existe fantasma, não, isso é ficção, mas eu achei o teor engraçado. Aí o cara está lá morando na casa e se depara com ela, mas ela não se dá conta de que ela não está ali, de que ela estava em um CTI sustentada por máquinas. E ela começa a querer que ele saia da casa dela. Só que ela começa a atravessar móvel e tudo, e eles percebem que ela tem alguma coisa errada. Ela pede, me ajuda a descobrir o que aconteceu comigo, se eu morri. E eles começam a pesquisar e descobrem ela no leito de hospital. Aí ela está do lado, só esse rapaz que ouve ela. Aí o médico chama a irmã dela e fala, você sabe que a sua irmã assinou uma declaração que se ela ficasse sustentada por máquina, que era para desligar. Aí ela do lado, não, mas eu discordo agora, não faz isso não. É interessante isso, apesar de ser uma ficção, porque eu creio que mesmo aquele que defende isso, no dia que estiver lá, vai ser contra. Porque eu já ouvi que a pessoa que está, mesmo em coma induzido, ela ouve tudo que está acontecendo em volta. Né? Já vi testemunhos de pessoas dizendo isso. A gente não tem como se mexer, fazer nada, mas a gente ouve o que está acontecendo em volta. Aí você imagina ouvir uma coisa dessa que ela mesma falou, vai falar, não, pelo amor de Deus, eu mudei de ideia, não faz isso não. Porque é verdade, ninguém quer morrer, gente. E a gente não tem o direito de tirar a vida de uma pessoa. Uma outra coisa muito mais simples, né, que fere o 5º mandamento, é a gente deliberadamente se entregar à morte. A questão do suicídio, né, condenada por Paulo, inclusive, mas hoje a gente tem uma visão que cada caso é um caso, porque a gente entende hoje que a depressão é uma doença, e a pessoa, muitas vezes, que comete um suicídio, não faz isso em plena consciência do que está fazendo. Eu convivi com o primo da Mirna, muito amigo nosso, uma pessoa maravilhosa, mas ele estava doente, ele estava em depressão. Você conheceu o Dedê, não conheceu? Não conheceu o irmão o primo da Mirna, não? Que eles foram criados ali na rua, junto com vocês, irmão da Animere, também não, né? Então, ele, para você ter ideia, gente, um homem tinha um salário, ele passou para o Ministério da Fazenda, só tinha 2 vagas para todo o Brasil, ele passou, o salário dele era 17 mil reais. A mulher deixou ele não se conformou com isso, tentou se matar 2 vezes, mas ele estava em depressão, ele não conseguia enxergar nada, porque a depressão, você começa a se sentir atraído pela morte, porque você não suporta a dor. Ele falava, olha, eu sinto uma dor que é na alma, e mesmo que você falasse de Jesus para ele, parece que nada entrava, mas faltou a família perceber que aquilo era uma doença. Hoje as pessoas já olham, já entendem que existe a depressão e é uma doença e tem que ser tratada, né? Inclusive ser tratada com remédios, né? Você tem que ter um acompanhamento médico e psicológico, porque a depressão hoje é reconhecida uma doença fatal, leva as pessoas a morrer. Então, isso tudo tem que ser avaliado caso a caso, né? Mas o grande problema é quando a gente tem ciência de uma doença que pode nos levar à morte e a gente simplesmente ignora ou é relaxado com a nossa própria vida. Uma doença muito comum aí hoje é diabetes. Eu já vi várias pessoas, sabendo que tem diabetes, não cuidar e morrer. A gente não tem o direito de fazer isso com a nossa vida. A vida é minha? Não. Paulo fala que nós não somos donos de nós mesmos, nós pertencemos a Deus. O nosso corpo pertence a Deus, a nossa vida pertence a Deus. Eu não tenho o direito de pegar a minha vida e entregar à morte de qualquer forma. Se eu estou doente, eu tenho que fazer tudo o que é necessário para ser curado.
Eu convivi, sobretudo diabetes, é muito comum acontecer isso, convivi com pessoas que, uma foi um tio da Mirna mesmo, ele com diabetes tomava cerveja direto e não se tratou. Eu tive um tio, irmão da minha mãe, que tomava cerveja, e o médico falou, se você tomar isso, você vai morrer, então eu morro, mas não vou largar. Está pecando contra o 5º mandamento, eu não tenho direito de me matar, de que forma for, não tenho direito de fazer isso. Então isso é muito sério, porque é uma coisa muito comum, você ter uma doença e simplesmente não tratar, não buscar tratamento, não renunciar ao que você tiver que renunciar para ser curado, é pecado contra o 5º mandamento, você está entregando a sua vida à morte. Nós não temos o direito de fazer isso com a nossa vida, ela pertence a Deus. A gente tem que se tratar, a gente tem que cuidar, porque somos templos do Espírito Santo. Amém? Entrando agora no 6º mandamento, não adulterarás, a gente tem 15 minutos. Esse mandamento, como está sendo gravado, né, eu vou estar falando algumas coisas aqui, até meio claramente, porque tem que ser dito, sobretudo para que os jovens ouçam, né, o que eu vou falar, porque é muito importante. Na Igreja Católica, né, nós aprendemos que não adulterarás, lá fala como não pecar contra a castidade, né? Na Igreja Católica, a gente não, que eu não sou mais, né? Na Igreja Católica, eles tratam o 6º mandamento, em vez de não adulterarás, não pecar contra a castidade, que no fim é a mesma coisa. O termo castidade fala de ser casto, ou seja, ser puro. Então, esse mandamento, ele nos chama a pureza sobre todas as coisas e também a respeito da nossa vida sexual. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 28. Mateus, capítulo 5, versículo 28. Mas eu lhes digo, qualquer um, que aqui ele está falando de adulterar, né? Ele falou, teria que, pega aí no 25, no 27. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, pula. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. O que Jesus está falando aqui é que a pureza, a nossa vida cristã exige que a gente não adultere, que a gente seja puro em relação à nossa vida sexual, mas não uma pureza de não praticar o ato, é uma pureza que já começa lá no coração, eu não tenho nem que desejar isso. O meu coração, a minha mente tem que ser puro dessas coisas, porque todo ato de adultério, outras coisas mais que eu vou falar, tem a sua origem na impureza do nosso pensamento e na impureza do nosso coração. Ninguém tropeça numa infidelidade porque parece que caiu do céu aquilo em cima dele e derrubou ele. Não é uma pedra que cai na sua cabeça. A infidelidade ela é construída lá atrás, quando a gente começa a se relacionar com alguém sem pureza na nossa mente e no nosso coração. Então, mais do que a pureza no agir, esse mandamento ele julga a pureza no sentir, a pureza do nosso coração. Olhar as coisas, né, de forma maliciosa, você já está pecando. Você já está pecando. Olhar de forma maliciosa, pessoas que não conseguem conversar sem colocar malícia nas coisas. Né? A troca de mensagens maliciosas, brincadeiras maliciosas, piadas maliciosas. Isso são coisas que você vai absorvendo, parece que na hora não te afetou nada, mas traz impureza para a nossa mente, o nosso coração, que lá na frente vai resultar em um pecado, que aliás já é pecado a impureza, mas vai resultar numa coisa bem maior lá na frente. Adultério, né? Aqui trata desde a sua concepção até a sua consumação, porque as pessoas entendem, não, eu cometi adultério porque eu tive a relação sexual. Não, meu filho, esse adultério já começou lá atrás, quando você permitiu que o relacionamento fosse se conduzindo a levar a isso. A prática do adultério, do sexo em si, é o fechamento de algo que já aconteceu lá atrás. Porque eu sempre já disse isso aqui, se você tem um relacionamento com uma pessoa, que quando o seu cônjuge ele chega perto, você tem que mudar de comportamento, acende o alerta que tem alguma coisa errada. A nossa vida tem que ser transparente, a gente tem que agir igualmente com a esposa do lado ou não. Eu trabalhava numa empresa que ela fazia festa no final do ano, quando falava que era para trazer a família, era um desespero.
porque as pessoas tinham relacionamentos lá que não deveriam ter, aí a mulher vinha para a festa, ia estar tudo junto, e como é que eu vou fazer? Eu falei, gente, eu não vejo problema nenhum nisso. E a minha esposa ia, a Mirna ia no meu trabalho, várias vezes sem eu saber, ela ia andar lá na cidade, eu vou passar lá. Entrava na empresa, não tinha o menor problema com isso, porque eu não tinha nenhum tipo de relacionamento que ela não pudesse estar presente. Então, o adultério, ele já inicia lá atrás, quando você permite essas distorções, essa malícia, que lá na frente vai levar você a praticar o adultério. Não, eu não peco contra o 6º mandamento, porque eu não tenho relacionamento fora do meu casamento. Tá, mas você já desejou alguém? Você está permitindo relacionamentos maliciosos? Você já está pecando, sim. Esse mandamento, ele não está se referindo ao ato sexual. O grande erro é achar que adultério é o ato sexual. O adultério é todo o conjunto de coisas que foi feitas, que chegaram ali, naquele ponto, e a gente precisa vigiar no começo, enquanto a gente pode fugir. Lembra lá de José? Ele não esperou não, ele saiu correndo logo, porque ali ele podia correr ainda. Se ele esperasse um pouco, ele não ia conseguir mais sair, ia estar preso, e a gente tem que ter esse cuidado também. Esse mandamento também se refere à pornografia. Antigamente era muito difícil para uma criança ter acesso à pornografia, porque ela só existia em livros e revistas em jornaleiros que não eram vendidas para crianças, pelo menos em regra, não eram. Não quer dizer que uma ou outra não conseguia. Mas hoje não, a pornografia está aí para quem quiser. Qualquer criança aí de 8 anos vai lá no Google, joga o que quiser e vai aparecer na hora, sem a menor barreira. Então a pornografia hoje ela é oferecida para todas as idades, gratuitamente, à vontade. E, amados irmãos, a grande questão é que a pornografia, ela já é pecado só em você olhar, porque ela contamina na hora a sua mente, o seu coração, a sua alma. E pior do que isso, ela destrói o relacionamento conjugal. É um grande câncer dentro da vida conjugal, é pornografia, porque você altera o seu modelo de relação sexual, porque Deus criou a relação sexual não para eu me satisfazer como uma pessoa, mas para eu, através do amor que eu sinto por aquela pessoa, eu satisfazê-la também sexualmente. Mas quando você começa a lidar com a pornografia, isso se inverte, você passa a ser o alvo do prazer e não o seu cônjuge. Mais do que isso, você começa a ter modelos de práticas que não são aceitáveis para um cristão. Eu já tive a oportunidade de ver cristãos me perguntarem se pode fazer sexo anal. Por que a dúvida? Porque acesso à pornografia, porque se faz, não, então pode? Não, não pode. Isso é errado, e eu preciso falar isso claramente, até para quem vai estar ouvindo, porque as pessoas precisam saber disso. O que se faz nesses sites de pornografia não é modelo de relacionamento sexual. Ali não tem como alvo a satisfação do outro, mas um usa o outro para satisfazer a si mesmo, e esse não é o modelo da vida sexual de um casal. O adultério, irmãos, não há nada que justifique o adultério, é um pecado grave e injustificável. Muitas pessoas, não, mas eu cometi isso porque meu casamento está assim. Não existe justificativa, não tente criar justificativa para adultério que não tem, é pecado grave, inaceitável na vida de um cristão. Não tem dizer, mas meu relacionamento, mas minha esposa está doente, mas está no resguardo. Esteja onde estiver, nada justifica, é uma questão de santidade. Quando a gente está falando de santidade, está falando de vida e morte. Nada justifica adultério, é pecado mortal, pecado gravíssimo. Não pode ser cometido. Em todas as suas formas, não estou falando só do ato sexual, não, em todas as suas formas. A gente precisa ter cuidado com isso. E o sexo fácil que a pornografia prega, dá a entender que o sexo é algo que você pode lançar a mão a hora que você quiser. E não é assim. O sexo foi criado para existir dentro do casamento. Sexo fora do casamento é pecado. Sirva isso, namorados, noivos. Não, mas a gente decidiu, vai ficar a vida inteira junto. É pecado. O sexo é para acontecer dentro do casamento.
não fora do casamento. É pecado, é preciso que a gente tem que dar um não a tudo isso que está sendo falado aí fora, que as pessoas estão absorvendo dentro da igreja. Ah, não tem problema o jovem cometer masturbação, é pecado. Porque a masturbação ela vai ser fruto de uma impureza que já veio lá de trás, que levou a isso. Quando você tem uma vida em santidade perto de Deus, você não vai conduzir o seu organismo a isso. Porque a masturbação também não é uma pedra que cai na sua cabeça, mas é algo que vai esquentando dentro de você, por você se tornar impuro com pensamentos, com coisas que você vê, com coisas que você ouve. Ah, não, pastor, mas o jovem é cheio de hormônio e sobe para a cabeça. Não sobe não vai subir para a cabeça não. Isso é mentira. E o próprio organismo tem os seus meios de fazer isso. A gente não precisa recorrer a isso. Então a gente precisa ter esses cuidados. Algumas recomendações para encerrar. Se você tem dificuldade com pornografia, converse com o seu cônjuge e evite acessar a internet quando estiver sozinho. Se você tem dificuldade com pornografia, converse com o seu cônjuge, porque é uma doença, é um vício, e eu já disse isso aqui, uma psicóloga disse que é um vício tão violento quanto o da cocaína, que precisa de ajuda para tirar a pessoa. Então, quem é o seu melhor amigo ou amiga para te ajudar? É seu cônjuge. Fala, reconhece, olha, eu estou com esse problema, eu não quero isso para a minha vida, me ajuda. E você só acessa a internet quando tiver alguém perto. Evita sozinho, porque a tentação é muito grande. É muito fácil, você vai no Google ali, jogou, apareceu. E isso é muito grave. Isso a gente tem que ter para você. A facilidade de acesso torna muito difícil você se livrar disso. Então você precisa, tenha consciência, se você é escravo de pornografia, você precisa de ajuda. Não tenta ficar vencendo isso sozinho. Você precisa ser ajudado. Muitas vezes até por um profissional, por um psicólogo, se for o caso, mas você precisa ser ajudado. Evite situações onde você possa ser tentado, né? A gente tem que ter esse cuidado, né? Às vezes a gente, no fundo a gente sabe que determinadas situações são perigosas, mas às vezes a gente paga para ver que nada, eu me garanto, eu sei o que eu estou fazendo. Não bote a sua carne à prova, porque é assim que a gente cai. Eu lembro, eu já contei aqui a história de um pastor que foi viajar de ônibus para pregar em outra cidade, sentou uma garota bonitona do lado dele, começou a puxar assunto, cheio de má intenção. Você está indo para onde? Eu sou pastor, eu estou indo em tal cidade para pregar o evangelho. Acabou ali mesmo. Eu poderia dizer, não, estou viajando a trabalho, eu estaria mentindo? Não. Ia deixar o papo rolar e sabe-se lá onde é que ia dar isso. Mas você tem que cortar, você não pode botar a sua carne à prova, não se exponha a situações onde você vai ser colocado à prova. O grande problema, irmãos, do pecado contra a pureza sexual é justamente que a pessoa fica, não, está sob controle, isso aí não, eu sei que está havendo um risco, sim, mas está sob controle, deixa comigo. Mas o problema é que do controle para o fora de controle é uma coisa tão tênue que você não percebe, quando você vê, você já não consegue sair. Então a gente precisa evitar. O exemplo de José, gente, ele não pensou duas vezes, ele nem foi e argumentou com ela, não, ele saiu fora, saiu correndo, acabou, porque se ele fica ali, ele cai. Se ele ficasse, ele ia cair, então ele saiu correndo. A recomendação contra a tentação é sai correndo dela. Não anda próximo de tentação, não, porque o espírito pode ser forte, mas a carne é muito fraca e ela faz a gente cair, sim. Faz a gente cair, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Amados irmãos, o melhor meio de se alcançar a pureza e se libertar do pecado, né, contra a castidade ou o pecado, é uma vida santa. Se a gente procurar praticar a santidade na nossa vida, de que forma? Oração, leitura da palavra, contato com Deus, vida de comunhão, você vai perceber que essas coisas não vão ser tão violentas na sua vida. Porque a grande verdade, gente, é que a sexualidade ela é agressiva. Hoje, em tudo, há uma conotação sexual. Você vê um programa de televisão, parece tão inocente, mas está aquelas meninas lá atrás dançando. O que tem de mais? Elas estão ali, são dançarinas.
mas tem um apelo sexual, e embora você pense que não está dando importância àquilo, a sua mente está absorvendo aquilo ali, e lá na frente aquilo vai te prejudicar. Porque o grande problema é isso, as coisas que contaminam a nossa santidade, elas entram muito sorrateiramente. A gente nem percebe, a gente acha que não, eu sou cristão, que é isso? Vai lá e brinca para ver o que vai te acontecer. Já vi muitos caírem, achando, não, eu não, que isso, eu sou cristão, comigo não, e cai. Não põe a carne à prova, porque a gente cai. A gente tem que evitar situações que nos coloquem em prova. A gente precisa ter cuidado com isso. Esse assunto, irmãos, né, desse mandamento, foi o grande problema do povo de Deus desde o Antigo Testamento, né? Sempre foi o tendão de Aquiles de muita gente. A questão da pureza, né, da falta de malícia, né? Porque a malícia, ela hoje está em todas as coisas, né? Tanto que o mundo declara, não pode haver amizade entre homem e mulher, porque a coisa já está tão denegrida, a malícia já é tão grande, que o próprio mundo diz que é impossível. Mas quando você tem um relacionamento que você olha de irmão para irmão, isso é possível, sim. Amizade entre um homem e uma mulher, sim. Mas a gente tem que ter cuidado, né? A gente não pode brincar com a nossa carne. Não brinque com a carne, porque ela vai te matar, né? O nosso velho homem, ele não está adormecido, ele não está lá conformado, porque ele foi crucificado, não está, não. Ele está se debatendo e ele quer levantar a todo tempo. E se a gente der brecha para ele, ele toma conta. Então, que a gente tenha cuidado com essas coisas, irmãos. Que essa palavra ela não venha para desanimar ninguém, mas que seja um alerta, né, para a gente, porque Deus quer nos ver livre dessas coisas. Deus deseja ver a gente caminhando em pureza e santidade. É assim que Deus deseja ver a gente. Então, Deus, essa palavra de hoje é para que você busque um ânimo novo se você precisa vencer essas coisas. E esteja mais alerta, fique mais atento, porque o modelo aí que o mundo está apresentando de vida sexual é lixo, isso é lixo, não serve para cristão, não serve para cristão. Esse modelo aí de família, modelo de que namorado e amigo pode ter relacionamento sexual, que faz parte, isso aí é lixo que estão jogando dentro das nossas casas. Isso não é um modelo para cristão. O modelo para cristão é o evangelho. A vida sexual é uma bênção que Deus concedeu ao casal para ele ser uma só carne e viver em intimidade. Por isso, o sexo santo só acontece dentro do casamento. Só dentro do casamento. E a pornografia é uma maneira de você participar, ainda que de forma neutra, participar de um relacionamento totalmente mergulhado no pecado. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor, pelo poder do Teu Espírito, nos guarde em santidade na Tua presença. Que seja assim, Senhor, a cada dia da nossa vida, pois nós dependemos de Ti, Senhor. Nós entregamos a Ti, Senhor, essa obra, Senhor, eu tenho consagrado a Ti todos os dias, pois Tu levantaste essa obra e só Tu podes fazê-la. E tenho me colocado, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, não como alguém que está aqui para fazer, mas como alguém que está aqui para Te obedecer. Por isso, Senhor, esteja à frente de tudo que vai acontecer aqui hoje, a aula do CETEB, nosso culto à noite, né, a nossa celebração do aniversário da Mirna, que tudo isso resulte em comunhão, Senhor, é isso que eu te peço. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.